Nesse vídeo vou passar para você os 9 hábitos que, se você colocar em prática, não tem como você não se tornar mais inteligente. E eu falo isso como alguém que foi reprovado na escola e hoje tem um dos maiores canais sobre concurso público. Fui aprovado em 6 concursos públicos, 2 em primeiro lugar. E tudo que eu vou passar para você tem evidência científica. Além da minha parte prática, é baseado em livros. E eu tenho aqui vários livros. Esse é do Professor Pia, Estimulando a Aprendizagem. Aumente o Poder do Seu Cérebro, John Medina. Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley. Fixe o Conhecimento. A Dieta da Mente. Por que Dormimos? E como passar em prova de concurso. Enfim, é uma infinidade de livros e tudo isso que eu vou passar para você vai estar resumido nesses 9 hábitos. E o primeiro hábito que eu quero te passar é criar um ambiente de aprendizagem. Isso aqui é algo muito interessante, eu até não li nesses livros, eu li num outro livro de um autor chamado James Clear, que é sobre hábitos atômicos, que ele fala sobre criar esse ambiente. Ele conta uma história de um pai que queria muito que as filhas desenvolvessem o gosto pelo xadrez. E aí ele criou na casa dele um quarto só com fotos de xadrez, com tabuleiro, com as cadeiras e começou a estimular essas crianças bem de novinhas. Resultado, uma das filhas dele, a mais velha, conseguiu ser campeã estadual nos Estados Unidos, esse livro é de um americano, conseguiu ser campeã estadual de xadrez. E a mais nova conseguiu ser campeã nacional. Tudo isso em função desse ambiente que foi criado e que favoreceu a aprendizagem. E se você for analisar, faz muito sentido. Por exemplo, eu sempre vejo as pessoas falarem que os melhores cantores estão na música gospel, né? Naquela música evangélica, cristã, enfim. E se você for analisar, é verdade, porque lá tem um ambiente, né? Sempre eles investem muito em músicas, em estúdio, em equipamento, né? Sempre gira em torno disso. Então, aquele ambiente acaba proporcionando que as crianças, né? Os adolescentes, enfim, adultos, se desenvolvam nessa questão de cantar ou de tocar instrumento musical. Então, eu sempre ouço falar que os melhores músicos estão lá. Por quê? Porque o ambiente propicia, olha a importância disso. O segundo hábito que vai tornar você mais inteligente é o hábito de escrever. Eu sei, não é fácil hoje em dia, a gente mal escreve no WhatsApp, né? A gente abrevia tudo, mas a produção de conteúdo, né? Você escrever um texto, seja um artigo, seja um livro, vai desenvolver muito a sua capacidade de se expressar e de ter mais clareza. E eu falo isso como alguém que produz conteúdo. Eu posso falar para você hoje, eu me considero mais inteligente em função de produção de conteúdo. Para fazer esse vídeo, por exemplo, eu faço todo um roteiro e aí eu tenho que buscar referência nos livros que eu mostrei para você. Então, esse ato de buscar referência e depois transformar isso em artigos, em documentos, isso torna as pessoas mais inteligentes. Além disso, se você for reparar, é difícil encontrar alguém muito bem sucedido que não tenha produzido livros, né? Que não seja um bom escritor. É quase que meio que uma característica de pessoas bem-sucedidas. Eu sempre avalio isso, já comprei inúmeros livros, desde Napoleão Hill, Tony Robbins, Ray Dalio, enfim, uma infinidade de autores que são muito bem-sucedidos e são muito bons escritores. Se você pegar, por exemplo, o Flávio Augusto, que é um brasileiro, ele tinha lá o artigo dele semanal no Facebook, né? Ele fazia os artigos que depois viraram os livros, né? Mas era um cara que produzia conteúdo, isso vai dando mais clareza. Eu falo por mim, sempre que eu tenho que produzir conteúdo, eu melhoro as minhas ideias. Então essa parte de se expressar, de colocar para fora faz muita diferença. E o terceiro hábito que você tem que desenvolver para se tornar mais inteligente é se alimentar bem. Eu sei que é bastante clichê, mas é óbvio, né? O combustível que você usa vai fazer diferença no seu desempenho, não tenha dúvida disso. Se você consome muito alimento ruim, se você consome muito álcool, fatalmente você não vai performar da mesma forma que alguém saudável. E aqui eu vou usar uma lista de alimentos do autor Jim Kwik. Ele fala sobre superaprendizagem, também é um livro e um curso que eu fiz, e ele fala de 7 alimentos, talvez 8, e eu vou te passar essa lista e vai te ajudar bastante. E a lista é abacate, azeite extra virgem, ovos, brócolis, salmão, castanhas, chocolate amargo, esse é bem legal, né, de a gente colocar, eu inclusive como todos os dias, e o principal, água. O quarto grande hábito para você se tornar mais inteligente e talvez um dos mais importantes, principalmente para quem é estudante, para quem estuda, quer passar em concurso, quer passar em alguma prova, é o fato de você fazer recuperação ativa da informação que você viu. Seguinte, bem simples, nós fomos condicionados a ser bons alunos. O que é bom aluno? Ele frequenta as aulas, ele assiste conteúdos, os mais variados tipos de conteúdos, mas a gente não foi treinado a recuperar essa informação para de fato aprender. Porque
Porque perceba, é diferente o momento que você está assistindo a aula do momento que você vai reter essa informação. Enquanto você está assistindo a aula, seja presencial, seja online, ou enquanto você está lendo um livro, você está recebendo informação. Isso é uma forma de estudo passiva, mas você precisa ter formas de estudo ativa para criar uma conexão e recuperar essa informação. E para isso é bem simples, basta você pegar uma folha de papel, olha que simples, e tentar se lembrar daquele conteúdo. Então, por exemplo, eu sempre faço isso, eu assisto uma palestra, por exemplo. Aí eu pego uma folha de papel e escrevo com as minhas palavras o que eu aprendi nessa palestra. Quais são os aprendizados que eu tive? E aí você começa a se esforçar e você vai ver que não é fácil no começo. É como se fosse torcer um pano ali, você vai apertando, parece que não cai quase nada, aí você aperta mais, aí cai umas gotinhas. E aí conforme com o treino, né, conforme você for evoluindo, você vai percebendo que você vai começar a ficar mais atento durante essa sessão, né, quando você está assistindo uma aula ou uma palestra, e depois você vai conseguir recuperar com mais facilidade. E essa recuperação, isso sim vai fazer você aprender mais. O processo de assistir muito conteúdo é só passivo. Ele faz com que você entenda bem os assuntos, mas não vai reter. A retenção vai acontecer nessa recuperação e depois um contato frequente, né, que é o que eles chamam de repetição espaçada. Inclusive eu tenho um livro sobre esses dois institutos bem interessantes, vou deixar aqui no card para você entender melhor como funciona a recuperação ativa e repetição espaçada. Mas o que você tem que entender é bem simples, você só precisa recuperar essa informação tirando de dentro da sua cabeça. Não adianta você copiar, né, tipo a gente fazia antigamente, passar limpo, né, pegar de algum amigo e tentar escrever. Não, aí você está copiando e colando. O que você precisa é parar e forçar a sua mente a recuperar essa informação que você viu. Quinto passo para você se tornar mais inteligente é atividade física. Eu sei que é clichê, muita gente fala sobre isso, mas eu tô com uma pilha de livros aqui que falam sobre aprendizagem, sobre o cérebro, e eu posso falar para você, são unânimes. Não existe um autor que eu conheço que não fala que a atividade física vai melhorar a sua capacidade cognitiva. Olha só, porque ao contrário do que se pensava, a atividade física ela já traz um benefício porque ela aumenta a circulação e, óbvio, mais circulação, mais oxigenação do seu cérebro, enfim, várias coisas. Mas o que foi comprovado é que, além disso, ela age diretamente num hormônio chamado BDNF, que é um hormônio que fica concentrado principalmente na parte frontal do nosso córtex. E o que ele faz? Basicamente, ele é como se fosse um rejuvenescedor dos seus neurônios. Ele vai proteger o seu neurônio, inclusive criar novos neurônios. Olha que louco. Ele não cria novas conexões, mas ele cria novos neurônios e você pode criar novas conexões depois quando estudar algum assunto. Então, por mais contraintuitivo que possa parecer, você fazer atividade física vai sim trazer um benefício cognitivo para o seu cérebro. Mateus, mas qual tipo de atividade física? Bem simples. A atividade que foi considerada com melhor custo-benefício é a atividade física com intensidade moderada. E segundo os autores, a partir de 150 minutos por semana, você já tem todos os benefícios cognitivos. Trocando aí em períodos de atividade física, você pode fazer 5 sessões semanais de 30 minutos de atividade física moderada. E aí você pode dar uma corrida leve, você pode andar de bicicleta, você pode, sei lá, passear com o seu cachorro, pode fazer alguma atividade mais intensa, por exemplo, eu jogo futebol também, jogo tênis, jogo beach tênis. Então qualquer tipo de atividade desse tipo, você vai estar melhorando a sua capacidade cognitiva. Sexto hábito para você se tornar mais inteligente, esse era algo que eu detestava. O que é? Leitura. Olha só, eu terminei o ensino médio, inclusive com muita dificuldade, que eu fui reprovado no primeiro ano do ensino médio, mas com muita luta eu conseguia terminar, né, depois de muita recuperação de final de ano, mas eu não gostava de ler. Tá certo que os livros da escola não ajudavam, né? Machado de Assis, aqueles Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Confesso para você que não tinha nenhum interesse aos 15, 16, 17 anos. Ninguém tem interesse nesse tipo de livro. Com raras exceções, tá? Não vou generalizar. Talvez hoje eu conseguiria entender um pouco mais, mas os livros não ajudavam. E o seguinte, eu terminei praticamente a escola sem ler nenhum livro. Nenhum livro. Eu consegui essa proeza, porque eu não gostava. Mas eu fui aprendendo a gostar de leitura e isso aumentou, sim, a minha inteligência. Claro, você busca nos livros coisas interessantes, depois faz a recuperação ativa, né? Então você precisa desse contato, sim, para receber novas informações, controlar as entradas de informação. Então hoje mostrei para você uma pilha de livros, mas é uma pilha que nem retrata, isso aqui é só sobre aprendizagem, né? Nessas prateleiras que estão aparecendo aqui atrás, eu tenho muito mais livros sobre os mais variados temas e eu vi o quanto você se diferencia das outras pessoas quando se torna um leitor. O seu assunto muda, a sua capacidade de concentração, de ficar várias horas
ali numa leitura melhora muito, né, essa capacidade de concentração. Então, enfim, leitura é fundamental. Se você estuda para concurso público, a galera que me segue aqui de concurso público, num determinado momento é natural a migração para materiais mais escritos. Por quê? Porque a prova vem escrita. Você interpreta melhor a prova, você tem mais concentração, porque desenvolve a sua linguagem. Então, recomendo muito e vai ser algo que vai fazer muita diferença na sua vida, adquirir o hábito da leitura. E não importa qual tipo de leitura, tá? Você pode começar por onde você quiser. O professor Pierre fala, né? Quem começa com Harry Potter pode chegar até ler um Machado de Assis, mas o contrário às vezes não acontece. Então, acha o livro que é interessante para você, algo que você goste, um assunto que você é um hobby seu, se desenvolve nesse e depois você vai naturalmente migrar para outros tipos de conteúdo. O sétimo grande hábito para você se tornar mais inteligente é se desafiar. E eu coloquei se desafiar porque podem ser várias áreas, né? Por exemplo, muita gente fala, aprender um segundo idioma. Sem dúvida, faz uma diferença. Você desenvolve a sua linguagem, sua capacidade de associação, enfim, vai desenvolver sim o seu cérebro. Mas pode ser tocar um instrumento musical, por exemplo, e pode ser outras coisas, às vezes até um jogo, dependendo do tipo de jogo que você joga, atividades que exijam um pouco mais de concentração. Então, a regra é se desafiar, fazer atividades que estejam fora da sua zona de conforto. Então, aprender um segundo idioma não é fácil, principalmente se você é adulto, né? Falo isso por experiência própria. Mas se você criar o hábito de estudar inglês, começar a ouvir conteúdos em inglês, começar a se expressar, tentar conversar com pessoas nativas ou mesmo em outras pessoas do seu país, mas que falem inglês, isso vai criar essa tensão e essa tensão faz você mudar de nível. Então, se desafiar, como eu disse, aprender um novo instrumento, se você já toca aprender a cantar, enfim, não importa o que seja. Então, por exemplo, hoje eu aprendi a jogar tênis. Tênis é um esporte desafiador, é um esporte totalmente mental. Tem muita técnica, mas tem muito mental, mais até do que o físico, na minha opinião. O físico a pessoa consegue pegar rápido, agora a parte técnica e mental é o desafio. Então, se desafiar vai ser algo que vai fazer você evoluir naturalmente. O oitavo hábito que vai tornar você mais inteligente é dormir bem. Olha que louco, hein? Estamos falando de se tornar mais inteligente, estamos falando de sono, né? Meio contraintuitivo. Se eu estou dormindo, eu não estou aprendendo. Pelo contrário, a sua aprendizagem ocorre durante o sono. Mais precisamente sobre o sono REM. É aquele sono que a pessoa está mexendo os olhos, né? Rápido movimento de olhos. Então é aquele sono mais pesado quando a informação é transportada da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, se você não tem qualidade de sono, você aprende menos, memoriza menos. Tem até uma história muito legal. Eu estava num evento em que eu palestrei e o professor Pedro Calabres também estava nesse evento, também palestrou. Não sei se você conhece o Pedro Calabres, ele é neurocientista, né, PhD em neuroaprendizagem, enfim, é uma sumidade. Tem um canal aqui, Neurovox, no YouTube, é um cara que é uma referência para mim. E a gente batendo um papo, eu falei, professor, o que seria, na sua opinião, o mais relevante para alguém aprender um conteúdo mais rápido ou, enfim, evoluir mais rápido, né, se tornar mais inteligente? Ele falou, cara, sono. E aí foi bem louco, eu achei que ele ia falar qualquer outra coisa, né? Qualquer outra dessas coisas que eu falei no restante do vídeo aqui, mas ele falou sobre sono. E ele até me recomendou um livro que eu já tenho, inclusive é um dos que estão aqui como referência, que é o livro Por que Dormimos? Cadê ele? Aqui, ó. Do Matthew Walker. Por que Dormimos? É muito interessante esse livro e fala do benefício que tem, né? Além de tudo isso que eu falei do benefício cognitivo. Então pega um cara que é neurocientista, PhD, para ele o mais relevante para você evoluir é o sono. E aí qual que é o lance? Eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz, é praticamente um resumo desse livro aqui, com coisas que dá para você implantar no seu dia a dia que vão melhorar sua qualidade do sono. Claro, já falei de um deles, que é a atividade física melhora a qualidade do seu sono, mas lá tem um guia passo a passo de como é que você dorme, às vezes até menos horas, né? Dependendo do contexto que você vive, mas com mais qualidade. Então existem algumas regras, eu vou deixar aqui no card totalmente gratuito, você clica aí e assiste depois. E antes de falar do nono passo, claro, é a hora de você curtir o vídeo. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma fez sentido para você e te ajudou, então não esquece de curtir o vídeo, é importante para o canal. E se inscreva e marque as notificações, eu sempre vou trazer algum conteúdo que vai te ajudar. Aqui não tem muito como desfocar, é sempre conteúdo prático de alguém que mudou a história da vida e que quer te ajudar também a fazer o mesmo. Voltando então, o nono passo para você conseguir se tornar mais inteligente é controlar o estresse.
Não sei se você sabe, hoje a gente é exposto a níveis altíssimos de estresse. É o que os cientistas chamam de estresse crônico, ou seja, você está sempre muito estressado. Isso causa ansiedade, causa depressão e vários outros problemas, inclusive a depressão é considerado o mal do século. Então, olha só, você precisa controlar o nível de estresse. E o estresse é algo natural, é natural do nosso corpo, né? É um mecanismo de defesa. Naquela época, na época das cavernas, a gente tinha aquele mecanismo, né? Lutar ou fugir. Então, criava essa tensão de estresse para você tomar uma decisão entre lutar e fugir. O que é muito louco é que acontece isso basicamente sem você estar com nenhum risco de vida hoje. Às vezes eu vejo pessoas que estão brigando por questões políticas, o cara está discutindo e ele está com nível de estresse que parece que ele vai morrer, tá angustiado, o coração tá... Cara, não precisa desse estresse, não faz nem sentido você tá por uma questão política fazendo tudo. Ah, Matheus, mas você não sabe. Cara, não importa o que seja, você tá fazendo mal para a sua saúde, para a sua capacidade cognitiva, para o seu estresse crônico e você vai desenvolver algum problema grave em função disso. Pode ser somatizar alguma coisa e vir como uma função de um câncer, sei lá, no problema dos rins, uma diabetes, não sei, mas vai desencadear, confia em mim. Esse nível de estresse descontrolado vai trazer um problema grave para a sua saúde. E como é que você resolve isso? Basicamente, alguns cuidados que eu tomo. Claro, posso falar de meditação para você, é fundamental ter os seus momentos de reflexão, enfim, colocar uma música que você gosta, eu faço isso com frequência. Mas além disso, controlar a entrada de informação. Então, cara, eu não assisto TV aberta. Se você assistir TV aberta, você acha que o mundo está acabando. Aliás, eu acho que o mundo está acabando para quem está assistindo TV aberta, porque é só notícia ruim. A notícia ruim naturalmente vem demais, as pessoas clicam mais, querem assistir. Então, a recomendação é muito simples. Você controlar a informação que entra e também o lugar que você frequenta. Se você for lá no Twitter, ficar discutindo sobre política ou sobre qualquer outro assunto, cara, você vai se estressar além do necessário. Você precisa proteger você, a sua saúde e a sua família. Esse é o seu papel em relação a esse nível de estresse que a gente está vivendo hoje. Proteger a sua família. Bom, esses foram os 9 passos. Me diz aí qual deles você vai implantar e se esse conteúdo fez sentido para você. Não esquece de curtir, se inscrever, marcar as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais.